cantora, compositora e também poetisa. No refrão de hoje eu converso com Alessandra Terribili. Sei que você é poetisa, então a pergunta: o que começou primeiro na sua vida, a poesia ou a música? É difícil de responder, eu acho que enquanto prática, acho que a poesia. Acho que eu comecei a escrever já desde criança, antes de começar a cantar. Mas foi alguma coisa também que... A música, enquanto alguma coisa que me sensibiliza, veio primeiro. Então... Uma coisa levou a outra. Uma coisa... É muito misturado pra mim, assim, muito misturado mesmo. Aliás, quando junta poesia e música, dá uma explosão. As poesias, quando elas vêm à minha cabeça, elas vêm musicalmente, inclusive, assim, elas têm um ritmo. Muitas delas, dos meus livros, viraram letras ou estão virando, então é dois universos muito misturados. E como é que começou a sua história com a música? Você já cantava? Qual foi a sua primeira ligação? Profissionalmente foi em Porto Alegre, né? Eu cantava de brincadeira, dando canja em roda de samba em São Paulo. E Clara Nunes tem muito a ver com isso, que eu sempre ia nas rodas de samba e pedia música da Clara Nunes. Aí às vezes me respondiam, eu até sei tocar, mas não sei a letra, deixa comigo que eu sei a letra. E era assim, de brincadeira, sem nenhuma pretensão. E em Porto Alegre essa brincadeira se tornou, como tem uma palavra para isso, assim... me convocou, né? E foi ali que eu recebi essa convocação e comecei a me apresentar e cantar profissionalmente nos espaços lá da Cidade Baixa, em Porto Alegre. Você falou aí de Clara Nunes, você homenageou a Clara Nunes. E eu tinha falado recentemente com a Fabiana Cosa, que também é uma cantora, que já homenageou a Clara. Ela tem uma magia? Tem. Ela tem Como uma é que se explica isso? Eu não sei dizer, assim, mas ela foi alguém que lidou de forma, não inédita, mas assim, muito impactante com a brasilidade, né? Se conectou com aquilo e falou do misticismo, e falou do povo, e falou das dificuldades, das alegrias. O que ela cantava tinha muito disso. E uma voz maravilhosa, mas que não era uma voz também trivial, né? Não é aquele tipo de voz que você está tão habituado a ouvir. Então, acho que a combinação de tudo isso fez dela uma personagem única assim, na música brasileira e com uma importância bem grande para o fortalecimento disso, da brasilidade, da influência africana sobre a música brasileira, a Bahia misturada com o Rio e também tendo São Paulo, acho que ela representou muito bem isso. No teu clipe de estreia tem aí um repeteco dos movimentos da Clara, a gente vê você numa cachoeira, tem tudo a ver com isso. Isso, bastante. Eu sou muito influenciada assim, pela obra dela. E o Curto Pavio, que é esse videoclipe, ele é um samba de roda, que é uma coisa que também tem muita afinidade com as coisas da Bahia e tudo mais. Então, tem o gênero, né, samba de roda, o misticismo presente na cachoeira para mim, a presença de Oxum, aquela batucada, aqueles versos. E certamente tem a influência dela nessa percepção toda. Inclusive nesse teu álbum de estreia, na verdade um EP, né, de estreia, tem também shot, samba e shot. É uma mistura boa. Uma mistura perfeita. Você gosta muito disso? Eu sou muito filha dos ritmos do Nordeste, né? Os compositores do Nordeste me comovem e me cativam muito. Então o shot muito daí, o samba de roda muito daí. E o outro lado é mais Rio de Janeiro, que é um samba mais de terreiro, né, nesse EP, né? E o outro é uma marchinha do Noel Rosa. Eu procuro representar a música brasileira no máximo de diversidade que eu consigo, né? Que está ao meu alcance. Encantada por isso mesmo. Aliás, quais são as tuas influências? Eu sei que você é paulistana, depois você foi para Porto Alegre, aí você veio para Brasília. Quais foram essas influências? Musicalmente? Musicalmente falando. Clara Nunes e eu como poetisa / letrista, tem alguns compositores que são muito importantes no meu trabalho. Chico Buarque, Paulo César Pinheiro, João Nogueira. E através deles eu chego em outras coisas. Mesmo a Clara, estudar os discos da Clara, você vai chegar no principal que foi feito na música brasileira até ali. Ela gravou de Nelson Cavaquinho, a Sivuca, passando por Adoniran, muita coisa, muitos gêneros, né? Ela não era uma sambista, ela gostava de destacar isso, inclusive.
Então, através desse pessoal todo, você vai chegando em outros, né? Através do Paulo César Pinheiro, eu fui me aprofundar no universo do Dori Caymmi, por exemplo, que te leva para outras sensações, outras emoções musicais, digamos assim. Então, eles me conquistam como letristas e me levam para muitos outros espaços. Mas tem aí também uma homenagem ao Belchior. Outra figura bem importante. O Belchior, eu trabalho com esse repertório há bastante tempo, assim, desde Porto Alegre. E ouço desde criança, meus pais sempre gostaram. E ele tem também, assim, uma personalidade única para mim também. Ele é muito ácido e às vezes parece muito resignado, mas eu acho ele o contrário disso. Eu gosto da esperança guardada, escondidinha dentro das músicas dele. Muito presentes, são para mim muito bonitas as imagens onde ele coloca isso. Eu vou viver as coisas novas que também são boas. O humor e o amor das praças, cheias de pessoas. Eu acho essa imagem belíssima para falar de esperança, para falar de tempo novo. Ele era um poeta. Ele era um grande poeta e muito culto, né? Sob influência de muita coisa que ele conhecia e valorizava. E em diálogo com esses artistas, né? Ele falava nas músicas dele com Caetano, com Dante Alighieri, com um monte de coisa. Com Olavo Bilac. Um grande artista, com certeza. E como é que foi essa homenagem? Como é que foi a receptividade? Como é que as pessoas receberam? Sensacional e muito emocionante. Nós apresentamos esse show no Clube do Choro já 2 vezes. Esse ano e o ano passado. Foram 2 shows de ingressos esgotados, casa cheia. E uma conexão maravilhosa com o público, cantando junto, aquelas coisas que fazem a gente arrepiar no palco. Aquelas letras longas e difíceis do Belchior, as pessoas cantando do início ao fim, se emocionando. Então foi muito especial e vai ser, ainda tem muito para fazer. Tem alguma canção que você possa fazer um trechinho que você goste muito, assim, bem curto? A primeira música do Belchior que eu conheci na minha vida, pequenininha, e decorei, eu decorei essa música aos 10 anos de idade, Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor, o baiano, me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Dialogando com Caetano. Lindo, Belchior. Caetano fala: não, eu não tenho nenhuma chateação com o Belchior, mas me chamar de velho compositor baiano foi demais. Belchior necessário, né? Necessário, A gente certeza. vai ter que fazer agora um intervalo, mas daqui a pouco Vamos a gente nessa. volta com esse nosso bate-papo. Legal. Primeira parada do refrão e a gente volta já. Não sai daí. Por que você demorou? Olha, se isso são horas, você só me chega agora. Eu já tinha desistido de esperar. Chega aqui toda contente, pois que seja convincente pra eu poder acreditar. O tempo não foi perdido, o caminho percorrido traz bem mais pra gente andar. De volta com o refrão, hoje com a cantora, compositora e poetisa Alessandra Terribili. Alessandra, falando aí dos antigos, no seu trabalho você também resgata Noel Rosa. É uma outra paixão? Com certeza. Como é que surgiu assim? Como é que se resgatou? Como você ouviu a primeira vez? Eu não lembro como que não, mas como eu participava muito de roda de samba, sempre tem alguma coisa, né? Um feitiço da vila aqui, um palpitinho feliz ali. Uma hora você percebe que, tem muitas músicas dessa pessoa que eu gosto, então deixa eu ver mais coisa, né? Um pouco assim que eu sou provocada. E eu tenho um encantamento particular, assim, com aquele contexto inteiro dos anos 30. O surgimento do samba, o Noel, a Carmen Miranda, o Ismael Silva. Eu li muito sobre isso e são histórias que me cativam e que me dá vontade de conhecer mais e de trabalhar com aquilo. E é importante os jovens conhecerem o trabalho, assim, levar isso, surte algum efeito? Eu acho que, inclusive, ajuda a compreender o próprio período.
né, os anos 30, as transformações que estavam acontecendo no Brasil, o que era o Rio de Janeiro naquele momento, né? Não fazia tanto tempo assim que a gente tinha uma república. Então, imaginar assim, onde foi aquele meio que o Noel nasceu, em Vila Isabel, ou Ismael, lá no Morro São Carlos, como foi que as coisas aconteceram, Carmen Miranda, que era do centro da cidade, morava no centro da cidade, e constituindo aquele ambiente, né? Acho que até para entender o Brasil, entender a música é bem importante. E o samba se consolidou como o principal gênero de música brasileira, né? Então ele realmente dialoga em todos os momentos, fala muito, as letras de samba muitas vezes falam sobre a realidade de cada momento e as expressões de cada época, né? Você vai pegar um Noel, você vai ver várias, às vezes você vai pegar os mais atentos falam, não sei o que significa isso, o que será? E vai atrás, né? Você vai ver como que as pessoas se comunicavam. Eu acho encantador. E a visão de uma paulistana pro samba carioca? Como é que essa paixão surgiu? Eu conheci o samba carioca em São Paulo, né? Então... Muito bom. Então, tudo é muito misturado. Eu digo que São Paulo me deu aquela frase do Gil, né? A Bahia me deu régua e compasso. Eu ganhei a régua e compasso de São Paulo, né? Foi por ter nascido lá e contato com tanta coisa que eu pude sair. É um pouco isso, assim, aquela diversidade toda que São Paulo tem. E eu frequentava muitas rodas de samba. Aquele repertório é muito Arlindo Cruz, é muito Moacir Luz, é muito Noel Rosa, é muito João Nogueira, é todo aquele pessoal que estava sempre naquele contexto do Rio de Janeiro mesmo. E lógico que ali com um acento especial tinha o Geraldo Filme, tinha o Adoniran Barbosa. E no caso do Adoniran, que aí sim vamos falar do ambiente de São Paulo, você tem uma música chamada Demora, que ouvindo, a gente, fechando o olho, a gente lembra da Adoniran. Por que você demorou? Olha, se isso são horas, você só me chega agora. Eu já tinha desistido de esperar. Chega aqui toda contente, pois que seja convincente, pra eu poder acreditar. O que você lembra pra gente do Adoniran, de músicas que você gosta? Por que ele era tão necessário para as pessoas em São Paulo? Assim, fala um pouco da história e do porquê você gosta tanto do Adoniran. O Adoniran é outro também único, né? Muito interessante esses compositores ou intérpretes que, ao ouvir uma coisa, você já relaciona com ele, né? Porque é muito particular. O Adoniran, acho que o principal ícone, né, do samba paulista, ele fala do universo das periferias de São Paulo, não propriamente das periferias, mas do povo mais pobre de São Paulo, da dos rotina, operários, daquela dias rotina, difíceis, né? E dialoga sempre com aquela coisa da moradia, sempre me chamou a atenção isso, né? A própria saudosa Maloca, uma das mais conhecidas, que fala de eles tinham sido colocados para fora da Maloca, a Maloca foi derrubada e surgiu um prédio. E ele tem muitas músicas que falam disso, né? Despejo na favela, abrigo de vagabundos. Ou quando ele morava no Jaçanã e de repente pegava o trem. Pegava a locomoção em São Paulo. Né? Então é uma coisa muito marcante. Aí você vê assim, isso, sim, você entender o Brasil, né? Entender São Paulo. Essa questão da moradia em São Paulo não é resolvida até hoje. E o Adoniran já falava dentro das suas histórias, dos seus contextos. Né? E de forma simples, simplória, né? De uma forma muito simples, muito bonita, muitas vezes, assim, com um coração na letra. É um trabalho que eu fui convidada pelo Eduardo Souza, violonista e cantor hoje em dia também, que me convidou para compor com ele um projeto em homenagem a Adoniran, né? Eu cantava samba paulista e quando a gente se aproximou, ele teve essa sacada de vamos fazer um Adoniran que tem pano para manga aí. Muito legal. E assim, além, obviamente, da paixão pela música, ainda falando aí do teu lado poeta, você tem 2 livros já publicados de poesia. Me fala deles. Isso, o primeiro é Retratos. Retratos e algumas mentirinhas a mais. Ele foi publicado, acho que comecinho de 2013. E aí ele reúne muitas poesias minhas desde 10 anos antes, até 2 meses antes da publicação. Então ele é temporalmente nesse sentido mais largo. O outro foi 3 anos depois, A Estrada e a Poetisa, e ele marca um tempo muito, muito específico assim da minha vida artística.
Era um pouco um momento que eu estava saindo de Porto Alegre, né, para vir para cá. Então, por isso que ele tem também esse sentido da a estrada e a poetisa, né? Essa coisa meio viajante. Lá vou eu mais uma vez pegar a estrada, mais um dia, mais uma cidade para se apaixonar, como diz o Chico. Então, muito marcado por isso, por esse processo da estrada mesmo, que dialogava com aquele período. E você estava me contando que algumas coisas vão virar música. O que, por exemplo, o que você está pretendendo? O Curto Pavio mesmo já foi uma dessas. Sim. Era uma poesia, uma letra que foi musicada por um amigo, pelo Aquiles Dias, lá em Porto Alegre. Essa é a única que está pronta. Mas tem algumas outras ali que estão com outros grandes compositores amigos para virar música também, para poder gravar. Elas já vêm na minha cabeça um pouco, né, como eu disse, assim, com ritmo. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer o contrário também, receber a música e escrever a letra em cima, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas eu tenho vontade de juntar tudo sempre, né? Aliás, você falou aí do Chico, né? Chico é pura poesia. E são poucos os músicos que unem essas duas ferramentas, porque existe sim música com boas letras, mas com poesia verdadeira, assim, você acha que falta no mercado? Não, eu acho que tem muitos grandes compositores e mas não são revelados. Ainda tem essa dificuldade, né, que é de aparecer os consagrados, nós sabemos quem são, mas tem muita gente muito boa praticando, né? Aqui em Brasília, muito, lá em Porto Alegre, que é outro universo que eu conheço bem. Mas o Chico é alguma coisa do nível do extraordinário, né? O que ele faz, ele realmente é espetacular. Tem algum verso aí que você lembra que te toca mais, assim? Tão difícil? Nossa, é muita coisa. O Chico é muita coisa. Me vem na cabeça que é outro repertório com o qual eu trabalho, uma música que eu gosto de cantar, me veio à cabeça Meus Olhos Molhados, Insanos Dezembros, e quando eu me lembro são anos dourados. Assim, é uma coisa meio melancólica, toda aquela música é meio melancólica, eu acho belíssima a letra. A letra é do Chico e a música é do Tom Jobim, né? É uma parceria infalível. Se não tivesse música... E ela foi lançada sem a letra, inclusive, né? Ela foi primeiro uma música instrumental e depois que ela ganhou a letra do Chico. Se não tivesse música, o que eu quis dizer é sim. que ela já seria completa mesmo, poesia. As letras do Chico são realmente fora do comum. Bom, a gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo. Mais uma parada do refrão, a última, e a gente volta já. Essa fera não devora e Ansan leva no vento. Sente o balanço do mar, ouve o canto de Iemanjá. Pra viver eternidade tem que ter serenidade, deixar leve o tempo passar. Estamos de volta com o refrão, hoje com a cantora, compositora e poetisa Alessandra Terribili. Alessandra, agora sobre o seu repertório. Eu sei que você já lançou aí, né? Tem um trabalho novo, Outras Manhãs, né? E esse Outras Manhãs tem letras suas, também em parceria com Pedro Vasconcelos, é isso? Isso. Me conta aí como é que é esse trabalho, como que são essas Outras Manhãs. Outras Manhãs é o meu segundo EP, que foi lançado em maio desse ano. Eu tenho muito carinho por esse trabalho, porque ele revela assim, um amadurecimento musical também, e ainda com aquela vontade que eu tenho de representar no meu trabalho a diversidade da música brasileira. Então aí tem uma toada, que não é minha, que é do Cacá Pereira e do Lucas Tiburcio, dois compositores que eu tenho muita admiração, amigos. Outras Manhãs, que é um samba ijexá, minha com Pedro Vasconcelos. Tem Voando Alto, que é um baião, que era do Marquinhos Moraes, e eu letrei, uma música maravilhosa. E Essa Mulher Merece um Samba, que é uma parceria minha com o Gerson Ataíde, o grande amigo Jacaré, que se tornou nas mãos do Pedro Vasconcelos um samba jazz, assim, uma música ganhou uma força incrível depois do arranjo dele. Então é um trabalho assim que
eu ouço e falo, consegui fazer o que eu queria. As canções, assim, ainda tem uma pegada de samba, tem shot também? Tem Ou baião. dessa vez é só baião? Falando em baião, falando em shot, eu sei que assim, o rei do baião também deve ter um espaço aí no seu coração. E eu rimei. Poetisa também. Falando em Luiz Gonzaga, qual é a importância, qual o espaço que ele ocupa aí no teu coração? Tem um lugar no meu coração, no meu repertório. Eu conheço também muita coisa através do Luiz Gonzaga. Até há pouco tempo atrás, eu conheci uma música de um compositor chamado Zé da Feira, que se chama... não vou lembrar agora o nome da música, mas ela Essa terra dá de tudo que se possa imaginar. Música tão linda, eu escutei no rádio, assim, eu me emocionei logo na primeira vez que eu escutei. Coisas assim, escondidas, tem tanta coisa escondida na obra dele pra gente conhecer. Além das muito conhecidas que são maravilhosas também, mas também nos leva para outros lugares. Aí, assim, eu te pergunto, tem muita gente da Safra Nova, Maria Naidar, com quem eu falei recentemente também, que gosta, que é apaixonada por músicas como feitas aí pelo Luiz Gonzaga, mesmo pelo Dominguinhos. Sim. Dá para explicar por que tanta admiração? Porque eles são geniais. E a Maria Naidar, eu percebi um pouco o movimento dela, que ela sempre amou muito o forró, né? E aí, por um período da carreira dela, ela trabalhou com vários gêneros, se aventurou, e ela volta no forró sempre, né? É uma coisa que é muito da alma dela. E sempre circulando entre o samba e o forró. Eu acho ela uma forrozeira, ela gosta, e ela toca também, né? E a gente falando dessa safra nova, de gente nova, de novos compositores, quem você fica aí focada? Quem você ouve efetivamente? Olha, aqui em Brasília, só em Brasília tem tanta gente que eu admiro e tenho escutado muito. Cacá Pereira, por exemplo, é um compositor que o trabalho dele é maravilhoso, eu estou sempre ouvindo. Túlio Borges, o que ele fizer eu paro tudo para ouvir. E do circuito nacional, pessoas conhecidas, cantores, compositores, o que você costuma ouvir? Então, dos novos, tem um cantor que eu gosto muito, que conheci recentemente, que é o Mério, um pernambucano, que, para variar, eu conheci numa rádio pública aqui. As TVs e rádios públicas são fundamentais, né, para garantir isso. Conheci ouvindo, não me lembro nem qual, mas lembro que era uma das rádios públicas. Um trabalho maravilhoso de intérprete, Almério. Ele, do que eu conheci recentemente, é o que mais me chamou a atenção. Muita coisa acontecendo. Mariane de Castro, que já não é mais tão nova, mas conheci ela desde a Bahia, acho uma fabulosa cantora. E dos consagrados, gente, eu sou como se fosse minha mãe falando, mas assim, MPB4, amor da minha vida, adoro. MPB4, Quarteto em Si, adoro. Boca Livre, então. Boca Livre, Zé Renato, adoro. Aí, Chico Buarque, Ivan Lins. Então, na tua playlist também tem aí uma homenagem para o Ivan Lins. O que é? Pois é, recém lancei um vídeo novo interpretando Cartomante, que é uma das músicas do Ivan Lins que eu mais gosto e que a gente gravou ao vivo no show de lançamento do Outras Manhãs. Cai um rei de espadas, cai um rei de ouro, cai um rei de paus, cai, não fica nada. Cai um rei de espadas, cai um rei de ouro, cai um rei de paus, cai, não fica nada. Então é bem importante, eu gosto demais do Ivan Lins como compositor. E aí é uma felicidade poder ter esse registro, assim. E aí, você com essa visão tão completa, né, pegando exemplos lá do século passado até, de grandes compositores, você sente falta de gente talentosa no circuito do mercado mesmo, no mercado comercial? Sinto, porque acho que os trabalhos mais bonitos que eu conheço da minha geração, assim, não estão na mídia, não circulam nas rádios comerciais, na TV aberta, e você precisa se esforçar muito para ir atrás, você precisa muito querer para poder encontrar. E é coisa de muita qualidade, muito emocionante, e é difícil de alcançar. Então,
às vezes o mercado fica sempre no mais do mesmo, né? Ou ele espera alguma coisa fora dele estourar muito e se impor pelo volume a ele, mas não é fácil de acontecer isso, né? Então, citei aqui alguns compositores de Brasília que eu gosto, e tem muitos e muitas mais que eu poderia citar, e vou atrás de conhecer, de ver o show, de ouvir o disco, e infelizmente pouca gente tem esse acesso. O que vem pela frente, Alessandra? Pela frente, pretendo trabalhar ainda mais com Outras Manhãs, né? A gente fez um show esse ano, lançando, pretendo fazer outra vez esse mesmo show, porque ele está muito bonito, não quero fazer uma vez só não. E pretendo viajar com ele um pouquinho, ir pelo menos para Porto Alegre e São Paulo, e talvez Fortaleza, Salvador, que são 2 lugares que tem muita conexão também com o meu trabalho. E já estou com os ouvidos bem ligados e a mente concentrada para produzir mais e começar o próximo trabalho em breve, né? Espero gravar de novo ano que vem. Tá certo. Bom, foi um prazer te receber aqui no Refrão, uma honra, e que você leve Outras Manhãs por muito tempo aí, e que leve seu trabalho de poetisa, que é lindo, e esse resgate histórico de grandes músicos. Parabéns. Obrigada, para mim foi um prazerzão estar aqui com vocês, delícia de conversa. Passou rápido. Passou rápido. Obrigada. Obrigada a você. E a gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais Refrão e eu te espero. Até lá. Tchau. Pra sempre, o infinito é o meu lugar. Vai que a vida surpreende, se for esperar pra sempre, o infinito é o meu lugar. Vai que a vida surpreende, se for esperar pra sempre. O infinito é o meu